Agora vamos treinar com exercícios de advérbios e questões para você ver tudo aquilo que você estudou comigo de classes gramaticais. Então eu trouxe para você aqui mais exercícios de advérbio e questões de concursos de substantivo, adjetivo e advérbio. Aproveite para treinar. Vamos lá. Advérbio. Nesse exercício, eu quero que você identifique e classifique os advérbios e locuções adverbiais das frases a seguir. Eu já até os sublinhei para você. Então, eu quero que você dê todas as circunstâncias desses advérbios que estão grifados. Se é tempo, se é modo, é isso que eu quero. Vamos lá, letra A. Ele vive ao Deus dará. Ao Deus dará é locução, porque é uma expressão, locução adverbial de modo. Vive como? Ao Deus dará. Depois, as coisas estão indo mal. Mal. Estão indo como? É advérbio de modo. Estão indo como? Estão indo mal. Vamos discutir as claras. Discutir como? As claras. Locução é locução porque é expressão, locução adverbial de modo. Eles quase morreram de susto. Morreram por quê? Morreram por causa do susto. De susto é a causa. Esse de vale por causa de. É locução adverbial de causa. Na letra E, eu tenho fortemente, que se refere a gripado. Gripado é adjetivo. Se é adjetivo, então esse fortemente é. Lembra que quando o advérbio modifica adjetivo, ele é de intensidade. Ele é igual a... Deixa eu colocar aqui para você. Ele é igual a muito. E ontem, olha, ele estava fortemente gripado quando? Ontem. Ontem é advérbio também e é advérbio de tempo. Quando? Na letra F, minha filha agiu sabiamente nessa ocasião. Agiu como? Sabiamente refere-se ao verbo e dá a ideia de modo. É um modo como ela agiu. Advérbio de modo. Estou profundamente aborrecido com essa notícia. Esse profundamente modifica adjetivo, porque aborrecido é adjetivo que se refere a eu, né? É como se eu dissesse eu, ó, deixa eu mostrar aqui para você que existe um pronome que está implícito. Eu estou, né? Então, esse aborrecido está qualificando esse pronome. Então, ele é adjetivo. Esse profundamente, então, que modifica adjetivo é advérbio de intensidade. Já com essa notícia, esse com é igual a por causa de. Né? Tem valor semântico de causa. Então, é locução, porque é uma expressão, locução adverbial de causa. Na letra H, ele efetivamente não ficará mais neste cargo. Eu quero que você pense no efetivamente. O que é o efetivamente? Pense numa frase, sei lá, digamos que você ofereça café para uma pessoa. Você fala assim, oi, você aceita café? Se a pessoa responde,
digamos que a pessoa fique impassível, não se mexa e fale assim para você, efetivamente. O que ela quer dizer com isso? O que é o efetivamente? Ora, quando a pessoa fala efetivamente, ela está querendo dizer, de fato, ela está querendo dizer que ela aceita. Então, é por isso que, atenção ao efetivamente, ele equivale a de fato, ele equivale a mesmo, ele é o advérbio de afirmação. Mas olha, essa frase tem mais. Ó, eu tenho um não, o não, com o não eu sou feliz. Que o não é sempre, esse é o mais fácil do mundo, ele é sempre de negação. Nunca vai ser diferente. Tá, mas aqui, olha, faça um favor para mim, destaque os dois, porque esses dois se separam, tá? Eu tenho mais e tenho neste cargo. Vamos lá, mais. Mais é advérbio de quê? Pronto, agora eu vou te dar uma outra dica. Ontem mesmo eu estava resolvendo questões com uma turma e aí veio um mais, era um mais destacado, inclusive uma questão da Fundação Getúlio Vargas, uma banca de alto nível, e a banca destacava o mais e pedia que o candidato marcasse a alternativa em que um outro mais tivesse o mesmo sentido que o mais da frase do enunciado. E o mais que apareceu na frase do enunciado foi esse aí. Então, esse mais, ele é cuidado com ele em prova. Mas, quando vem antecedido de palavra negativa, sempre, ó, não mais, nunca mais, toda vez que o mais vier antecedido de não, nunca, ele será advérbio de tempo. Veja, se eu digo ele não ficará mais, é como se eu dissesse de agora em diante. Então, esse mais, ó, tô continuando aqui, ele é advérbio de tempo. E eu quero que você anote aí esse mais, cuidado com ele em prova. Mas pode trazer duas ideias. Mas pode trazer ideia, pode ser advérbio de intensidade, que é o mais comum. Por exemplo, ele sabe mais que o colega. Então, esse mais que se refere a sabe é um intensificador, ele sabe muito, ele sabe mais. E ele pode ser advérbio de tempo. Por exemplo, se eu digo, aí, ó, não esqueça essa dica, toda vez que ele vier antecedido de negação. Então, se eu digo assim, ele não fala mais com o colega. Entendeu a diferença? Esse mais antecedido de não é tempo. Quando eu digo negação, é um não, pode ser um nunca. Nunca mais. Aliás, você faz muito isso, né? Quando você fala assim, nunca mais fale comigo assim. O que é esse mais? Esse mais não é de intensidade, ele é de tempo. É como se eu dissesse de agora em diante. Tá bom? Pegou? Volte comigo então para o exercício. Colocou aí que esse mais, que vem antecedido de não, é advérbio de tempo. E neste cargo é o onde, né? Ficará onde? Ficará neste cargo. Locução adverbial de lugar. Tudo bem? Na letra I, perguntou-lhe por quê. Isso aqui é uma locução, porque locução é expressão, né? Locução adverbial de causa. Tudo bem? Depois, né? Porque ele quer saber a causa. Por que estava ali? Tá, aí eu tenho o ali, que é advérbio de lugar.
estava onde, estava ali. E eu tenho quando, que é advérbio de tempo. Quando chegará. Eu quero também que você anote que esses dois, o porquê e o quando, são advérbios interrogativos, porque eles interrogam, né? Porque quando você diz por que estava ali, você espera uma resposta. Quando você diz quando chegará, você também espera uma resposta. Então, só acrescente que eles são interrogativos, porque eles esperam respostas. Tudo isso é base para você depois resolver as questões de concursos comigo. Anote tudo. Ó, letra J, não brincam mais. O não, tranquilo, é sempre negação. O mais, que vem antecedido de não, você já sabe isso, é advérbio de tempo. E na rua, não brincam onde? Não brincam na rua. Na rua é locução adverbial de lugar. Tá bom? Letra K, iremos de trem. Ó, esse de trem se refere a iremos, por isso é uma locução. Adri, por que é locução mesmo? Porque é expressão. Locução é sempre expressão. É uma locução adverbial e quando eu digo de trem, é o meio, porque é um meio de transporte. Então não esqueça, olha, de trem, de avião, de navio, a pé também. Tudo isso é meio. Meio, anote aí mais essa dica. Espera aí que eu vou colocar isso bonitinho aqui para você. Uma dica importante, anote aí. Meio, toda vez que você ouvir falar de advérbio de meio, pense na seguinte dica. Meio pode ser tanto de transporte. E aí você já viu exemplos comigo, olha, fomos a pé, é meio de transporte. Ou viajamos de trem, também é de transporte. E pode ser meio de comunicação, tá? Acrescente isso também. Por exemplo, se eu digo falaremos por telefone. É meio. Tudo isso é meio. Então, você vai dizer, são locuções adverbiais de meio, tá? Então, assim, conversar por WhatsApp é meio. Tudo isso é meio, tá? Então, vamos à última frase. Vamos lá. Como suavas. Esse como é igual a muito, né? Olha que interessante. Você pode trocar por muito. Suavas, muito. Ele intensifica. Ele é advérbio de intensidade. Tudo bem? Foi? Vamos agora com mais exercícios. Vamos ver questões só para você entender como é que tudo isso que você aprendeu vem sendo cobrado nas provas. Vamos fechar com as questões. Vamos lá. Aqui, a questão diz o seguinte. Os termos destacados nas frases. De repente, várias eras geológicas depois. E depois ele diz que seja para continuar usando algo mais nobre, expressam circunstâncias, respectivamente, de. Então, uma dica que eu te dei lá na teoria, mas que eu quero que você anote aí para não esquecer, toda vez que a questão falar de circunstância, ela está falando de advérbios. Ela nem precisa falar o nome advérbio. Mas você já sabe, se ela quer circunstância, ela quer que você classifique os advérbios. Pronto. Aí, esse depois, fácil, indica tempo. E esse mais, que se refere a nobre. Nobre é adjetivo.
Então, se esse mais modifica adjetivo, ele é de intensidade. Resposta, letra E. Vem comigo. Próxima. Assinale a alternativa em que a circunstância expressa, de novo, tá vendo? Ó, circunstância, expressa pelo termo em destaque, está corretamente identificada nos parênteses. Então, nós queremos a correta. Letra A. Em anos de trato com livros, nunca lhe ocorrera pronunciar livro físico. Esse nunca não é dúvida, né? Ou aqui, ou ele poderia dizer tempo, lembra? Nunca traz duas ideias, tempo ou negação. Tá bem? Tá. Por isso, não é a letra A, eu quero a correta. Letra B. Todos os livros que haviam passado por suas mãos eram apenas livros. Esse apenas, ele é raro. Esse aqui, não sei se você conhece. Ele é advérbio de exclusão. Tá? Quando você diz assim, porque vamos lá. Faz sentido, né, dizer que apenas é exclusão. Pensa comigo. Porque quando você diz assim, eram apenas livros, o que é esse apenas? É como se eu dissesse, ó, eram somente livros, mais nada. Não é? Quando você diz apenas livros, você está excluindo qualquer outra possibilidade. É por isso que o sentido aí é de exclusão. O apenas, ele vem presente nas frases que você usa aí no dia a dia. Apenas você vai ao baile. Quando eu digo apenas você vai ao baile, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que só você, mais ninguém. É exclusão. Entendeu? Vamos lá. Na letra C, também é intensidade? Não, é adição. Também indica acréscimo, adição. A banca queria a correta. Ironicamente, passou a se chamar assim. Ironicamente é de modo irônico. Resposta, letra D. E na letra E, as últimas moças que ainda conservarem, esse ainda não traz ideia de afirmação, e sim de tempo. E esse ainda, ele vem presente, né, em várias frases do dia a dia. Se você chega para alguém e fala assim, nossa, você ainda está aí? Você está querendo dizer o quê para a pessoa? Você ainda está aí? Tempo, né? Neste momento. Tá bom? Vambora treinar mais. Essa aqui, olha que legal. Assinale a alternativa em que as duas ocorrências do item lexical grande apresentam classificação morfológica correta. Em grandes empresas, temos um adjetivo? Sim, porque grandes modifica empresas. Empresas é substantivo, então grandes é adjetivo. Agora, na frase, empresas que pensam grande, esse grande é um advérbio de modo? Pense comigo, olha, grande se refere a pensam. Pensam grande. Se refere a pensam, é advérbio. E não é advérbio de modo? É, porque se eu digo elas pensam grande, elas pensam desse modo, desse jeito. A banca queria a correta, já achei. Resposta, letra A. Nessa questão, eu trouxe essa questão para você para falar de algo que é muito importante para você que vai fazer concurso público. O adjetivo adverbializado. Você sabia que foi isso que aconteceu aí? Esse adjetivo grande, né, que você conhece como adjetivo, nessa frase virou advérbio. Vamos anotar isso? Anota aí, vai. O adjetivo adverbializado, ele vem muito presente nas provas de concursos. Por quê? Porque ele é uma forma de fazer a pessoa pensar português.
Olha, existe uma propaganda que você conhece, todo mundo conhece, que traz um exemplo disso, ó. A cerveja que desce redondo. Se você pensar, a cerveja que desce redondo é a mesma história de empresas, que você acabou de ver lá na questão, empresas que pensam grande. O que é o adjetivo adverbializado? Adjetivo adverbializado é aquele que se refere ao verbo e que, portanto, deixou de ter a sua classificação original e passou a ser advérbio. Então, ó, vou repetir. O adjetivo adverbializado, ele deixa de ser adjetivo. Ele vira um advérbio. Por isso ele é chamado adverbializado. Por que ele passa a ser advérbio? Porque ele deixa de se referir ao substantivo e passa a se referir ao verbo. É o mesmo caso. Aliás, quando veio a propaganda, muita gente questionou, falando assim, mas não há erro nessa frase. Muita gente perguntou se haveria erro no redondo. Não teria que ser redonda? Não, não teria que ser redonda, porque não é a cerveja que é redonda, é o modo de ela descer. Por isso, advérbio de modo. É um modo, não é a cerveja. E interessante, não sei se você acompanhou, se você já viu essa propaganda, interessante que, sabe o que eles fizeram? Depois de tanta confusão que houve, na propaganda, eles tiveram que começar a mostrar o movimento, porque houve muita confusão, muita gente falando assim, é erro de português, não pode dizer a cerveja que desce redondo, que cerveja só pode ser redonda. E aí, eles não tinham errado, mas para acabarem com qualquer discussão, começaram a colocar o movimento. Então, é o mesmo que acontece com pensão grande, porque grande normalmente é adjetivo, mas nessa frase, volte aqui para fechar, passa a ser advérbio de modo. Entendeu? Show! Vamos exercitar mais? Essa aí era um texto e essa é ótima para você treinar comigo. Olha, assinale a opção em que todas as 3 palavras retiradas do texto 2 pertencem à mesma classe gramatical. Vamos lá? Letra A, casa, na linha 6. Eu quero você classificando as palavras que você for encontrando aqui comigo. Lá na linha 6, casa. Aproveite, olha. Adriana, casa não é locução adverbial de lugar? Não. Casa é substantivo. Lembra que eu disse lá na teoria que você tem que tomar cuidado com o que a banca sublinha? Se a banca tivesse sublinhado de casa, que não foi o caso, se ela tivesse destacado tudo isso, aí seria uma locução adverbial de lugar. Mas como a banca pediu só casa, então é substantivo. Tá entendendo? Tá vendo tudo aquilo que nós estudamos aqui? É isso que eu quero. Eu quero que você aplique tudo aquilo que você viu. Então, casa sozinho é substantivo. Vindo sozinho, agora, se fosse de casa, seria locução adverbial. Sozinho, na linha 8, vem... Lá na linha 8... Não sair sozinho. O que é o sozinho? Olha para mim. Nesse momento, você vai ter a seguinte dúvida. Você vai falar assim, será que sair sozinho... Vou até escrever aqui para você, ó. Será que sair sozinho é modo? Você deve estar perguntando se é modo de sair. E aí você pode ficar na dúvida se é advérbio ou se é o estado. Então, a tua dúvida é, será que é advérbio de modo ou será que é adjetivo indicando estado? Aproveite e pense aqui comigo.
Toda vez que você tiver essa dúvida, porque eu conheço isso, essa dúvida vai acontecer quando você estiver sozinho, quando você estiver sem mim e estiver recaída. Toda vez que você tiver essa dúvida, use essa dica. Tente flexionar. Na dúvida, anote isso daí. Na dúvida, tente jogar para o feminino, tente jogar para o plural. Se variar, é porque é adjetivo. Não esqueça isso, porque é isso que resolve. Então, vem comigo, ó. Eu conseguiria jogar para o feminino? Sim, eu poderia dizer sozinha. Eu poderia dizer sozinhos. Então, não é advérbio de modo, é adjetivo indicando estado. Não é modo de sair, é o estado. É como se eu dissesse sair e estar. É o estado dele. E se é estado, é adjetivo. Tudo bem? Adjetivo. Na linha 24, único, ó, o único tá aqui na linha 24. Ele se refere a jeito, e jeito é substantivo. Então, se refere a substantivo, ele é adjetivo. Bom, a banca queria, a questão pedia que eles tivessem a mesma classe, não é a letra A. Posso ir? Letra B, passional. Passional é o quê? Vou lá para a linha 28. O caso dele teria sido passional. Passional se refere a caso. É o caso passional. Tudo bem? É o caso passional. O caso passional, passional é adjetivo. O já, lá da linha 28, ó, o caso dele teria sido passional, já que se apaixonara por uma mulher. Esse já você vai aprender comigo depois, se ainda não viu. Ele faz parte da expressão já que. Ele é igual a porque. Então, isso aqui é assunto que você vai estudar um pouquinho adiante no curso. Esse já, ele não está sozinho, tá? Ele é igual a... Isso mesmo, é o já da linha... Ele é igual a já que, ele é igual a conjunção. Ele é uma locução conjuntiva. Tá? Posso ir? E esse própria da linha 33, vamos ver o própria da linha 33. Não amar a mulher do próximo, nem a própria mulher. Tá vendo esse próprio aqui? Esse própria, você também ainda não estudou comigo? Tem coisa aqui que você ainda vai ver. É um pronome. É um pronome demonstrativo. É igual a aquela mulher, esta mulher, que é a mulher dele, tá? Então, peraí, ele é um pronome demonstrativo. Tá bom? Tem coisa aqui que você ainda vai ver comigo. Deixa eu só voltar rapidinho a esse sozinho da linha 8. Eu analisei o outro sozinho, né? Acabou que eu classifiquei o outro sozinho, mas os dois sozinhos são iguais. O sozinho da linha 8... eu classifiquei outro? Não, tá certo, é esse sozinho mesmo. É, o sozinho da linha 8. Tá bom? É porque o que acontece? Como ele colocou os mandamentos aqui, cuidado para não achar que os mandamentos são as linhas, tá? Linha 8 é essa aqui, tá bom? Cuidado. Tá certinho. Vem, esquinas. Esquinas. Lá na linha 13, esquinas. Vamos lá, na linha 13, tá aqui, ó. As linhas estão aqui do lado, é mais fácil você se guiar por aqui. Não parar nas esquinas. Tá vendo esse artigo? As esquinas. Então, com esse artigo, fica fácil. Esse nas é igual a em mais as. Esse as é artigo. Se ele é artigo, esquinas é o seu substantivo.
Lembra que eu disse que o substantivo sempre pode vir antecedido de artigo? Tá, vamos lá. Calçadas, na linha 14. Tá aqui. Calçadas está fácil também, porque eu tenho esse as artigo. Substantivo é tudo que pode vir antecedido de artigo. Então, foi o que aconteceu. Calçadas é substantivo. E carona, lá na linha 18. Exercício ótimo esse, hein? Carona é o quê? Bom, vou te dar uma dica aqui. Se você não sabe o que é carona, sozinho, observe que houve uma enumeração. É o que a gente chama de paralelismo. As palavras estão simétricas. Olha, condução. A enumeração começou aqui. Condução, ônibus, táxi, trem, carona. Então, mesmo que você não soubesse o que é carona, só em você olhar os outros termos, você perceberia que os outros que estão paralelos à carona, que estão numa enumeração, eles são o quê? Substantivos. Ó, uma condução. Tá vendo esse uma aqui que é artigo de condução? Ó, com esse artigo uma, eu tenho certeza de que condução é substantivo. Então, é tudo substantivo. Ó, condução, ônibus, táxi, trem, carona. Carona é substantivo. Eu quero a alternativa em que todos tenham a mesma classificação. Resposta, letra C. Tudo bem? Na letra D, esse aqui transcreve. Transcreve é verbo. É o verbo transcrever. Tá, agora vem com esse escrito aqui na linha 4. Vamos lá? Tá vendo esse escrito? Olha que legal. Se você ler um pouquinho, se você voltar um pouquinho, fica mais fácil. Ó, eu vou ler a partir daqui. Em um artigo publicado em 23 de março de 1999 na Folha de São Paulo, Carlos Heitor Coni transcreve um manual escrito. Esse escrito se refere a manual. Manual é substantivo. Então, escrito é adjetivo. Pronto! Pronto! Esse é verbo, mas esse é adjetivo. E aí, essa questão que eu achei ótima para te dar base de um monte de coisa que você vai estudar comigo ao longo do curso. Nessa questão, nós estamos falando de um outro ponto que, lembra que lá no início do curso eu falei para você, olha, classificação gramatical depende da frase, depende do contexto, não dá para ficar decorando listas, né? Esse é mais um exemplo. O particípio. Você vai estudar comigo as formas nominais do verbo. Você vai aprender que o verbo ele pode vir... Quais são as 3 formas nominais? O infinitivo, amar, comer, rezar e amar. O particípio, que tem essa terminação do ou to, amado, escrito. E o gerúndio, amando, escrevendo. E aí você vai aprender... Eu vou falar disso que eu estou falando aqui nessa questão. Eu vou falar depois, lá na teoria de verbos. Você vai aprender comigo que o particípio, dependendo da frase, ele pode ter um valor de verbo, ele pode ter um sentido de verbo, mas ele também pode ter um sentido de nome. Venha comigo e anote aí. Você viu que o escrito, ele estava no particípio? Eu vou te dar um outro exemplo que é o viajado. Viajado é particípio do viajar. E como todo particípio, ele pode ter um valor de verbo, ele pode vir como verbo. Por exemplo, se eu digo o homem tem viajado pelo mundo. Esse tem viajado aqui, esse viajado é verbo. Por que ele é verbo? Porque ele faz parte de uma expressão verbal, né? Que é uma locução verbal. Agora, é diferente de... Foi o que vimos na questão. Se eu digo assim, olha...
Homem viajado é experiente. Esse viajado aqui, agora, que se refere a homem, ele é adjetivo. Tudo bem? Ele é adjetivo. Homem viajado é experiente. Viajado deixou de ter o valor verbal e passou a ter um valor nominal. Ele passa a funcionar como adjetivo. E foi exatamente o que já se cobrou aí nessa questão. Volte comigo. Tá vendo? Esse escrito da linha 4 é adjetivo. Por que que ele era adjetivo? Porque ele estava se referindo, ele não estava no papel dele de verbo, ele estava se referindo a manual. Por isso que você teve que voltar e ler. Tá, e mandamentos na linha 5. Se você for lá, linha 5, você vai ver que eis alguns mandamentos. Alguns mandamentos, é como se eu dissesse os mandamentos, né? Eu posso colocar um artigo antes, ele é um substantivo. A resposta já havia sido lá a letra C. Tá bom? E na letra E, alguns, isso aqui é algo que você vai estudar comigo já no curso, ele é um pronome indefinido. Táxi é o táxi, lá na linha 18, veja, ele estava lá na enumeração, condução, ônibus, táxi, trem, carona, lembra? Todos eram substantivos. Então, táxi é substantivo. E país, é só você colocar um artigo antes, o país, que você vai ver que, ó, mudar de cidade ou de país. Muita gente vai ter a dúvida, vai falar assim, mas Adriana, de país não é lugar? Locução adverbial de lugar? Se ele tivesse perguntado de país, você diria locução adverbial de lugar. Mas ele perguntou só país. Se ele pediu só país, então é substantivo. Entendeu? Tá bom?